E aí, papis, mames e futuros, como prometido, finalmente está aqui o nosso relato de parto e a gente tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. Bom, vocês lembram que a gente já tinha marcado a data para conhecer os nossos filhos, né? Nós contamos toda essa trajetória na série de 3 vídeos da nossa jornada de adoção. E a data foi marcada para o dia 20 de janeiro de 2020. Pois é, já fez um ano, passou voando. Foi estipulado que nós passássemos 5 dias com os meninos. Então nós estaríamos com eles do dia 20 ao dia 24 de janeiro. E aí nós fomos para o estado onde eles estavam. Lembra que eles eram de uma outra comarca e a viagem era um pouquinho longa. Então nós fomos um dia antes. Chegamos lá na cidade no dia 19 de janeiro e fomos direto para o apartamento que a gente tinha alugado. E aí entra uma parte que eu falei no outro vídeo, a questão dos gastos. Como o nosso cadastro e o nosso perfil eram rede nacional, então os nossos filhos poderiam vir de qualquer lugar do Brasil e nós precisávamos estar dispostos a ir até lá para buscá-los. Então, hospedagem, alimentação, o transporte, tudo isso fica por conta dos pais. Tudo isso é responsabilidade sua. Então, leve isso em consideração na hora da escolha do perfil. Deus foi muito maravilhoso com a gente. Nós recebemos a ajuda de muitas pessoas, inclusive financeira, o que nos auxiliou na nossa ida para lá. Mas olha, Deus ajuda, mas a responsabilidade é sua. Então assuma a responsabilidade de acordo com aquilo que você pode. Chegamos lá no dia 19, fomos para o apartamento, conhecemos tudo e a primeira coisa que a gente viu foi: o apartamento era no 3º andar e as janelas não tinham grades nem trava de segurança. E aí nós saímos aos mercados à procura de cadeados e não encontramos nenhum. A gente tinha que dar um jeito para a segurança dos nossos filhos que iam chegar. E aí ele saiu procurando arame, cordinha e tudo mais o que a gente tinha em mãos. E aí ele conseguiu travar todas as janelas. Pois é, todas as janelas foram travadas e a gente passou um calorzinho básico. E aí nós saímos a primeira vez para fazer as compras para uma família de 5, primeira vez. Mas a gente não tinha noção nenhuma do que comprar, do que era o suficiente, do que era legal, nem dos gostos deles. Enfim, compramos gelatina, alguns alimentos, frutas e voltamos para o apartamento outra vez. Passamos aquele restante de domingo na maior ansiedade. A gente não via a hora de chegar logo a segunda-feira. Amanheceu o dia 20, a segunda-feira. E estava combinado para a gente ir ao fórum por volta das 14 horas. E aí nós ficamos esperando e nos stories do Instagram eu até pedi oração porque eu estava muito nervosa. E aí, aquela tensão, as emoções totalmente afloradas, rolou uma treta básica. Por coisa muito boba. Porque eu queria me arrumar depois do almoço e o meu marido queria se arrumar antes do almoço. E de repente eu desabei a chorar e eu não sabia o porquê que eu estava chorando. Sim, era chegada a hora do parto, porque dizem que as mulheres quando se aproximam da hora do parto, elas começam a sentir emoções muito fortes e até chorar. E assim foi comigo. Meu marido me acalmou, nós oramos juntos, almoçamos e ficamos esperando a hora de ir ao fórum. Saímos antes, é claro, porque a gente não queria chegar atrasado. Chegamos lá e foi muito tenso. É uma cidade diferente, uma capital, um fórum gigantesco e vários seguranças na porta. Fomos revistados, deixamos todas as nossas coisas lá na entrada e seguimos para a sala da vara da infância. Fomos recebidos lá na sala da vara da infância por todos os assistentes sociais, os psicólogos que já estavam nos acompanhando. Então era finalmente a hora de conhecê-los também. E foi um momento muito bom. Mas eu tenho que falar, eu acho que eles não acreditaram muito que a gente daria conta, não. Chega lá uma mulher de 1,5 m e um cara também baixinho. E aí eles pensam, como é que eles vão dar conta de 3 filhos? Mas a conversa foi muito gostosa. Eles foram super realistas com a gente, explicaram tudo o que aconteceria naquele período, que era o chamado estágio de convivência. O que é o estágio de convivência? É o período onde os seus filhos começam a ser inseridos na família. É um período de adaptação. E ali nós precisávamos realmente
ter a certeza de que queríamos criar vínculos. Nesse primeiro momento da nossa conversa com a psicóloga e assistente social, os meninos ainda não estavam ali no fórum. Eles iam chegar um pouquinho depois para dar tempo da gente conversar a sós. E uma coisa muito marcante que nos foi dito foi: ao final desses 5 dias, vocês precisam nos dizer se é isso que vocês realmente querem, se vocês realmente estão preparados para enfrentar toda essa situação. E os meninos também vão dizer se é isso que eles realmente querem. Ou seja, na adoção, tudo é muito pensado. Não existe acaso, a adoção é uma decisão. Por fim, tivemos todas as orientações do que seria legal fazer com eles, as programações, o que não seria aconselhável e que também nós poderíamos estabelecer uma rotina desde aquele começo para que eles entendessem como que funciona a nossa família. Depois de toda essa conversa, nós escutamos ao fundo conversas e risadas de criança. E ali a gente tinha certeza que eram eles. Os meninos entraram em uma sala maior e nós estávamos em uma pequenininha. E quando as portas foram abertas, nós enfim nos reencontramos. E eu não vou comentar muita coisa sobre isso, porque eu quero que vocês vejam o que realmente aconteceu. Oi! Nossa, enorme! Ai, vocês são muito grandes! Ai, você Tá cheiroso? Meu abraço. Viu, né? Eu tenho certeza que vocês se emocionou. E a gente também se emociona todas as vezes em que lembra. Mas se vocês nos perguntarem, esse momento foi mágico? Os sininhos tocaram? Eu vou dizer pra você, não. Eles não tocaram. Os nossos sininhos tocaram lá naquela primeira foto em que recebemos. Ali, naquele momento, a gente tinha certeza que eram eles. Ali tudo mudou. Ali uma chavinha virou na nossa mente e na nossa vida. Mas nesse momento do nosso encontro, para nós o sentimento foi de reencontro. Era como se eles estivessem em um acampamento e nós estivéssemos indo lá para buscá-los de volta. E é por isso que a gente trata tanto essa questão da motivação. Qual é a sua motivação para ter filhos? Sejam eles biológicos, sejam eles por adoção. Qual é a sua real motivação? Porque é muito injusto e gera uma pressão muito grande quando a gente sai falando para as pessoas que no momento em que eles conhecerem os filhos deles, seja pela adoção ou seja na hora do parto, que os sininhos vão tocar, que vai ser um momento mágico. Isso acontece, mas não acontece da mesma maneira com todo mundo. E se a sua dependência estiver nos sinos tocando, se isso para você for a marca de que vai dar certo, de que é isso que você deve fazer, então eu te faço uma pergunta. E quando os sinos pararem de tocar? O que você vai fazer? Então, depois desse nosso encontro, ou melhor, um reencontro, como a gente sentiu, foi a hora de sair do fórum e, de vez, viver a experiência de família com os nossos filhos. Cada um levou a sua mochilinha, com as suas trocas de roupas, os seus remédios, recebemos todas as instruções e saímos daquele fórum. E foi o primeiro cuidado de pai e mãe. Você que tem filhos, sabe quando você chega da escolinha carregando a mochilinha deles, segurando pela mão, olhando para atravessar, pedindo para eles tomarem cuidado? Talvez você não dê tanto valor a isso porque você já está acostumado, mas você não sabe o quão emocionante é, ou pelo menos você não se lembre, viver isso pela primeira vez. E foi a primeira vez em que nós vivemos essa situação. Pegamos as mochilas dos meninos, seguramos nas mãozinhas deles e fomos atravessando a rua até o carro. Ah, e um detalhe muito importante, muito legal que eu tava me lembrando. No momento em que nós chegamos no estacionamento pro fórum, fomos recepcionados ali, deixamos o carro e tudo bem, entramos só nós dois. Quando saímos nós 5, vocês não imaginam o sorriso que nós recebemos da pessoa que trabalhava ali no estacionamento. Isso foi algo muito legal e foi muito marcante para mim. Saímos do fórum e fomos até o abrigo onde eles estiveram para conhecer e buscar as últimas coisinhas deles. E lá foi um momento muito emocionante e um momento também de muita gratidão, porque aquele lugar foi a casa deles,
Aquelas pessoas foram família deles. Ali eles foram amados, foram cuidados, foram protegidos enquanto nós estivemos longe. Fomos levados para conhecer todas as dependências, cada cantinho daquele lugar. E eu me emocionei na hora de ir embora e me despedir, porque eu realmente tinha muito que agradecer aquelas pessoas por meus filhos estarem tão bem como eles estavam. A gente sabe que em alguns abrigos, que em algumas casas lar, as crianças são aconselhadas, são orientadas a chamar a pessoa de pai e mãe, porque isso da nossa parte como adultos cria um vínculo mais rápido do nosso lado emocional. A gente é alcançado com mais facilidade. Mas é importante que você dê aos seus filhos essa opção, dê a eles a liberdade de te chamarem da maneira como eles querem. Claro que de forma respeitosa, mas da maneira que eles se sentem mais confortáveis naquele primeiro momento. Ali mesmo no carro, nós deixamos claro para eles que eles tinham a liberdade de nos chamar como eles se sentissem à vontade. De vez em quando saía um tio, um tia, mas eles sempre se esforçavam e a gente via isso nos olhinhos deles, que eles queriam nos chamar de papai e mamãe, e foi muito gostoso. Chegamos no apartamento, um mundo de malas para subir e a gente lá ia com todas aquelas malas, aquelas crianças subindo as escadas. E foi um momento de muita alegria e muita brincadeira. Quando nós entramos no apartamento, nós fizemos a primeira oração com eles e ali mesmo nós já definimos algumas regrinhas por questões de segurança. Dissemos que eles não podiam ficar próximos às janelas quando elas estivessem abertas e definimos algumas coisinhas também que não poderiam acontecer. Isso é muito importante. É importante vocês conversarem antecipadamente sobre quais vão ser as regras, quais vão ser as orientações, sobre qual vai ser a rotina. Isso tudo implantado desde o início faz uma diferença enorme. Tivemos ali uma tarde muito gostosa, com historinhas que a gente levou para ler, com filmes, todo mundo deitado na sala, aquela farra. E aí chegou a hora da janta. É claro que eu estava nervosa, porque até então eu só cozinhava para mim e para o Thiago. Agora eu ia cozinhar para mais 3 pessoas. Eu sei que eu fiz um pacote de macarrão e fiz carnes. E eu pensei, vou deixar tudo pronto, porque aí amanhã no almoço a gente já tem um pouquinho de comida adiantada. E que nada. Confesso que eu fiquei assustada quando eu vi que eles comeram toda a comida. Isso é algo que a gente pode tratar num próximo vídeo, porque no começo eles tiveram um distúrbio alimentar, eles comiam compulsivamente, mas a gente pode falar disso uma outra hora. Naquela semana nós praticamente só pegamos chuva naquela cidade, então conseguimos ir ao parque só uma tarde, mas foi um momento muito gostoso. Ali o nosso filho mais velho pôde abrir o coração para o pai e eu fiquei ali dando atenção para os caçulas do jeito que eu sempre sonhei. E lembra que eu falei das janelas? Então, à noite a gente tinha medo de que acontecesse alguma coisa, que um deles fosse sonâmbulo, mexesse na janela, um acidente. Então nós fechávamos, travávamos, amarrávamos todas as janelas e o apartamento não tinha ar-condicionado. Então uma certa noite nós tivemos que dormir todos juntos no chão da sala, como um perfeito acampamento. E a gente sabe que todas as nossas emoções e situações vividas durante o dia, elas acabam refletindo no nosso sono. Então eles tinham um sono bem agitado e por várias vezes eles caíam da cama, a gente acordava assustado, ia lá e tinha que colocar de volta. Então fiquem atentos a isso. Nas primeiras noites, procurem dormir o mais perto possível deles. Se você não sabe, no fim do estágio de convivência, você precisa retornar ao fórum para que haja uma nova conversa entre vocês, pais, e entre os filhos, para que realmente seja decidido se vai ser dado andamento à adoção. Tenha essas conversas claras com eles, a respeito de idas ao fórum, a respeito de conversas com os psicólogos, com assistentes sociais. E foi isso que nós fizemos, deixamos claro para eles que nós teríamos que retornar lá. Mas a gente nunca sabe como o coração da criança tá. E a partir daquele momento, nós vivemos um tempo de tensão. É isso mesmo.
eles ficaram tensos. Daquelas crianças que estavam começando a se soltar, a dar risada, a falar bastante, a brincar bastante, eles começaram a ficar tensos, retraídos e não falavam quase nada. Chegamos lá, todo mundo quietinho, inclusive nós dois, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Nos chamaram em uma sala, conversaram com a gente e perguntaram como foi esse período, esse estágio de convivência, essa primeira semana com eles. Nós contamos tudo o que aconteceu e ali nós recebemos também conselhos muito preciosos. Um conselho sábio recebido da assistente social foi: esse primeiro ano é o ano de consolidação da família de vocês. Então não se preocupe com a questão dos estudos, se eles estão indo bem, se eles não estão indo, se estão evoluindo, se não estão evoluindo. Esse é um ano de criar laços, de criar vínculos entre vocês. E isso é muito importante que a gente saiba. Isso deixa as coisas mais leves. Pra gente foi um tanto complicado porque nós entramos de cara em uma pandemia. Então era muita coisa pra gente encarar. Mas eu tenho certeza que você já tendo esse entendimento vai facilitar para vocês. Vai ficar muito mais leve. O primeiro ano é um ano de consolidação da família de vocês. A partir daí, pode ter certeza que eles vão deslanchar, vão evoluir, vão desenvolver naturalmente. Depois da nossa conversa com elas, foi a vez deles. Os 3 entraram na sala e não deu nem um minuto, eles já estavam para fora. Mas o mais velho continuou lá. E a assistente social nos disse o seguinte: eu preciso conversar com ele e deixar claro que agora é o momento de relaxar. Agora, ele não tem mais a responsabilidade de pai sobre os irmãos. Agora ele é só filho. E olha, parece que foi uma chavinha mesmo. Porque quando ele saiu daquela sala, ele saiu bem mais leve. O filho mais velho, ele sempre se sente responsável pelos outros. Então você que está em fase de adoção de irmãos, entenda, as crises, os confrontos não são por causa de você, não é contra você, mas são porque a atitude dele é sempre de proteger os irmãos. Ele sempre se sentiu o pai, o responsável, e até a criança entender que ela não precisa mais disso, leva um tempo, mas vai dar certo. Saímos daquela salinha e fomos todos juntos em direção à sala da juíza. Claro que quando você tá na frente de um juiz, não sei se você já viveu essa situação, já bate um medinho. E agora, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar? Mas eu já vou avisando pra você, vai ser tudo muito tranquilo e pode ter certeza que o que eles estão olhando é sempre o melhor pra criança. A juíza começou a nos fazer algumas perguntas sobre como foi esse período que nós fizemos e começou a perguntar também aos meninos se eles já sabiam alguma coisa sobre a cidade deles, a nova cidade deles. E o caçula respondia, não. E aí ela perguntou, e sobre as regrinhas, vocês sabem quais são as regrinhas da nova casa? E o caçula respondeu, não tem. E aí a gente foi ficando cada vez mais nervoso. E ela dizia, e os avós? Vocês já sabem o nome dos avós de vocês? Não sei. E ali a gente entendeu que eram as emoções dele, falando muito mais alto do que aquilo que ele estava expressando. Saímos da sala da juíza, assinamos milhares de papéis, assinamos os documentos de guarda, pegamos tudo que a gente precisava para ficar seguro. Não se esqueça desses documentos e ande com eles sempre que possível. Nos sentamos no corredor para esperar a impressão de alguns documentos e ali começou uma nova fase. Os 2 mais velhos começaram a se soltar, fazer fotos com o pai e tudo mais. E enquanto isso, o caçula se jogava no chão do corredor daquele fórum. Ele se jogava no chão, ele rastejava, ele gritava e ele chorava. Isso aconteceu em frente à sala da juíza. E claro que o meu medo é que alguém interpretasse de uma maneira errônea, mas acho que eles já estão tão acostumados com todos os tipos de situações que isso para eles foi muito tranquilo. E aí eu saí dali com ele e o levei até um banheiro para tentar conversar um pouquinho na esperança de que ele se acalmasse. E ali eu entendi que todas as emoções que ele estava segurando até aquele momento, elas estavam saindo. Todo aquele peso, aquele medo de que fosse mentira, de que a gente não saísse juntos do fórum, tudo aquilo estava se esvaindo, o que era muito bom. Mas no primeiro momento eu não consegui entender isso. Enfim, passou o momento tenso do fórum. Voltamos para o apartamento e era a nossa última noite lá.
Recebemos visitas, recebemos amigos, familiares, o que foi muito importante para que eles entendessem o quanto eles já eram amados. E fica uma dica: envolva as pessoas que estão com você nessa, envolva-os nisso, envolva-os nesse momento, deixe que eles participem, deixe que eles cerquem os seus filhos de amor. Não é sufocar, é cercar para proteger. E logo pela manhã, nós saímos de volta para casa. Aí você vai pensar, ai, tá tudo lindo, tudo perfeito. Mas a viagem era longa, eram 2 cadeirinhas e o filho mais velho no meio das 2. Então os 3 estavam lá atrás no carro um tanto desconfortáveis. E a cada cidade que a gente passava, a cada placa, realmente a cada placa, porque eles não dormiram naquela viagem. A cada placa, eles perguntavam, já chegamos? Foram mais de 10 horas de viagem, mas enfim nós chegamos em casa. E ali começou uma nova jornada. Vamos ver se vocês conseguem descobrir onde que é a nossa casa quando chegar perto. A tela! Ah, o Luke não tá lá? Tá super perto, hein? É essa? Não. Ai, meu Deus, tá Ai, chegando ai, a ai. nossa casa. Tá chegando! Eu acho que é essa aqui. Não. Eu quero ver quem vai reconhecer, hein? Olha lá, Tom. Cadê a nossa casa? Aí. Ali. É Aonde? essa? Ali. É aqui? Certeza? Olha lá, Luke. Aqui é a nossa casa? Ali. Vocês querem entrar?